Olá, pessoal, estamos de volta aqui na nossa segunda aula sobre livros proféticos e rogamos ao Senhor que nos ajude mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa segunda aula com o nosso coração quedado diante de Ti, dependente de Ti, nossa mente totalmente dependente da Tua graça, do Teu Espírito. Tenha misericórdia de nós, venha falar o nosso coração, que tudo o que for dito aqui seja claro, seja entendível, seja absorvido pelos Teus filhos, por esses alunos tão preciosos, e que possamos crescer na graça e no conhecimento para glorificar o Teu nome. Assim nós oramos. Amém. Irmão, só uma recapitulação rápida para você entender essa aula 2. Na aula passada a gente fez uma introdução e a gente viu que o ministério profético, os profetas escritores, foram homens que foram levantados por Deus e os livros trazem os nomes desses profetas. Todos eles estão posicionados no período do reino dividido de Israel, Reino do Norte, Reino do Sul. Eles atuam prevenindo a consequência de quebrar a aliança, eles denunciam o pecado, eles anunciam a possibilidade do juízo, eles chamam ao arrependimento, mas eles anunciam também a restauração de Deus. Então, esses eram os profetas. Alguns foram levantados para atuarem no Reino do Norte, outros foram levantados para atuarem no Reino do Sul. Então, nesta aula, nós vamos analisar os primeiros profetas do Reino do Norte e os primeiros profetas do Reino do Sul, ok? Do Reino do Norte, nós temos Jonas, Amós e Oséias, os primeiros do Reino do Norte. E os primeiros do Reino do Sul, Miqueias e Isaías. Então vamos lá, a gente vai ter que ser breve, porque são 5 livros para serem analisados de forma panorâmica dentro do pouco tempo que nós temos. Então nós vamos analisar o contexto histórico, nós vamos analisar a mensagem teológica desses livros e a possível conexão que eles possam ter uns com os outros e com o Novo Testamento, ok? Venha comigo, preste atenção, pega teu caderninho aí, tua caneta, vai anotando para você ir enriquecendo o teu conhecimento, tá? Mais uma coisa, assim como eu tenho uma metodologia de ensino, você precisa ter uma metodologia de aprendizado. Uma das opções, ouça as aulas, vai ser gravada? Então participa agora ou faça as suas anotações enquanto você está ouvindo, depois você vê a aula de novo, olha as suas anotações, tira as suas dúvidas e vai crescendo, tá bom? Se você quiser indicações de livros para ajudar a compreensão desse conteúdo, vocês entram em contato comigo, tá bom? Vamos lá para os primeiros profetas do Reino do Norte. Lembrando, o reino foi dividido depois de Salomão. Reino do Norte, a capital era Samaria. Reino do Sul, a capital era Jerusalém, ok? No Reino do Norte, surge uma religião que não tem nada a ver com a aliança. Jeroboão, quando governa sobre o Reino do Norte, ele cria um sacerdócio por ele mesmo, ele constrói 2 bezerros de ouro, um em cada extremidade da terra, e ali começa uma religião sincretista, com paganismo misturado no Reino do Norte. O Reino do Sul sustenta ainda um pouco a aliança, depois também entra em idolatria, mas ainda tem Jerusalém como centro, templo, né? No Reino do Sul você vai ver o templo em Jerusalém, o templo em Sião, é o Salmo que diz, eleva os meus olhos para o monte é o Monte Sião, onde estava o templo, é de lá que me vem o socorro. Então no Reino do Sul tem o templo, e os reis e os profetas. No Reino do Norte, existem santuários pagãos, como os bezerros de ouro que foram levantados, e um culto profanado, misturado com o baalismo, que é o culto a Baal, misturado com muitas coisas pagãs dentro de Israel. Quais são os primeiros profetas que se levantam no Reino do Norte? Jonas, ele atua nesse período, embora o seu livro seja
uma narrativa do ministério dele sendo enviado por Deus para pregar para nada menos do que a capital da Síria, que era Nínive, aquela capital daquela nação sanguinária. Jonas é chamado para lá. O outro profeta é Amós e o outro é Oséias. Esses três profetas foram os primeiros profetas que atuaram no Reino do Norte. Vamos olhar brevemente cada um aqui. Quais são as considerações que devemos entender do livro de Jonas? Primeiro, a gente entender que, para nós cristãos ortodoxos, a gente está diante de uma narrativa histórica, de algo que aconteceu. Por que eu estou falando isso? A crítica moderna e pós-moderna vão negar a veracidade da história de Jonas, achando que aquilo ali é um conto, uma lenda, um mito, alguma coisa desse tipo. Mas a gente não tem como pensar nisso, porque Jesus cita Jonas. Então, Jonas é citado em outras coisas. Jesus fala de Jonas que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, como apontando para ele 3 dias no seio da morte e depois ressuscitando. Então, para nós, essa narrativa é histórica, é real, é verdadeira, de fato aconteceu. E qual é esse contexto histórico de Jonas? Ele atua como profeta num momento difícil para um profeta, porque tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul estavam em ampla prosperidade. Eles viviam prosperidade econômica, prosperidade política, o reino era muito respeitado. No Reino do Norte reinava Jeroboão II, que foi um homem de conquistas, um homem que reconquistou terras. Então, economicamente, o Reino do Norte estava muito bem. E no Reino do Sul estava o rei Uzias, conhecido como Rei Uzias. Ele reinava no sul e Jeroboão II reinava no norte. Então, um profeta que se levanta para denunciar o pecado de Israel, quando aparentemente Deus está abençoando, porque está prosperando, estão conquistando. Isso nos traz uma lição enorme. Nem todas as conquistas são sinais da aprovação de Deus. Aquele povo estava conquistando, mas Deus estava reprovando, Deus não estava com ele. E Deus levanta Jonas nesse período. Só que o livro dele, que está em nossas mãos, é um livro que narra o ministério dele sendo enviado para a capital da nação mais poderosa da época e mais sanguinária, que viria a assolar o Reino do Norte depois, que era a Síria. Ele é levado para pregar arrependimento aos ninivitas, ou ao povo da capital da Síria, Nínive. Essa é a mensagem do livro de Jonas. Muitas vezes ali você vê ironia, literatura irônica, né? Por exemplo, o fato de Jonas chorar com uma árvore que é queimada e não conseguir se compadecer de um povo inteiro que estava padecendo para o inferno. Então, quais são as mensagens desse livro para a gente entender? Quando você lê esses capítulos do livro de Jonas, entenda o seguinte: é um profeta do Reino do Norte, no período de prosperidade, que também profetiza para o Reino do Norte, mas o texto registrado e canônico são palavras dele para a Síria. Esse profeta é enviado para a Nínive, ele então se nega a ir para Nínive, ele pega uma navegação e vai para Tarsis. Ali vocês conhecem a história, o mar fica bravio, aquela tripulação, então imagina que o que estava acontecendo era culpa de alguém que estava ali dentro, até que ele se apresenta e diz: isso tudo está acontecendo por mim, porque eu desobedeci a Deus, eu não queria ir para pregar arrependimento e o favor de Deus para uma nação sanguinária, eu não queria, é como se ele falasse isso, né? Eu me neguei a ir para uma cidade sanguinária que tanto assolou o meu povo, eu me neguei a ir lá pregar arrependimento. Então, a gente tem algumas lições. Depois disso, ele é então lançado no mar. Então tem um grande peixe que o agasalha, que o coloca no ventre, e depois ele é lançado fora e finalmente vai para Nínive,
e lá ele prega e essa cidade se converte para surpresa dele. É um livro muito interessante de você ler, tem lições preciosas, mas as mensagens ou as lições teológicas ou mensagens teológicas são lições. O que são mensagens teológicas? São as lições que a gente deve aplicar na nossa vida, lendo esse livro. E a primeira delas é a compreensão da graça de Deus. O que é a graça? É um favor dado a quem não merece. O que a gente vê no livro de Jonas é a graça de Deus se manifesta a todos que se arrependem, até aqueles que nós consideramos inimigos, até as nações mais sanguinárias. A gente se coloca no lugar de Jonas, talvez a gente fique assim, como é que eu vou pregar o bem para quem só me fez o mal? E a resposta aí disso é porque a graça de Deus cai sobre todos. Todos que se arrependem, se deliciam com a graça de Deus e com o perdão dele, mesmo que seja aqueles que a gente acha dos mais sanguinários. O livro de Jonas mostra isso. Uma segunda mensagem teológica do livro é que o livro nos dá uma lição contra o exclusivismo ou contra o preconceito religioso. Às vezes nós achamos que Deus está só olhando para nós, né? E Deus tem ovelhas também em outros apriscos e até em outras religiões que não são as nossas. E a gente precisa, então, nos revestir de um espírito missionário. Jonas tem um espírito missionário sobre ele, né? Deus acende nele uma vertente missionária que vai pregar a graça de Deus para outros povos e que entende que, no nosso caso, o cristianismo não pode ser doméstico só para nós. Nós não podemos viver de um exclusivismo religioso e desenvolver um preconceito religioso para com aqueles que fazem parte de outras religiões. E a gente precisa entender que lá Deus também tem ovelhas a serem resgatadas, e elas são resgatadas pela nossa ação, pelo nosso trabalho, pelo nosso espírito, pela nossa veia missionária. Esse livro nos ensina isso. Terceiro, esse livro nos ensina sobre a longanimidade de Deus. Em quem? A graça de Deus em Nínive. A mensagem contra o exclusivismo, contra o próprio Reino do Norte. E a longanimidade de Deus é sobre Jonas. Deus é longânimo. Deus não nos abandona, mesmo quando nós contrariamos os seus planos. Que maravilha! Deus não levantou outro profeta para o lugar de Jonas, foi ele mesmo. Deus foi longânimo com ele. Ele negou o pedido de Deus, ele foi para outro caminho, ele foi teimoso, ele não obedeceu o que Deus fez, foi punido por isso. No entanto, Deus não desistiu dele. Às vezes, irmãos, Deus pode até nos disciplinar, mas ele não nos lança fora. E o livro de Jonas nos ensina isso. Jonas, ele fez tudo o que o Senhor pediu, ele deixou de fazer tudo que o Senhor pediu para ele fazer. Ele foi punido, trouxe consequências para ele, abalou as pessoas à volta dele, mas Deus não abandonou esse profeta, assim como não abandona você também, mesmo quando você não o obedece. E uma quarta lição desse livro é a questão da onisciência de Deus, da sua onipresença. É impossível alguém se esconder de Deus, esse livro prova isso. Ele pegou a embarcação, foi para Tarso, se escondeu lá naquele navio e lá Deus o acha. Quando perguntaram assim, quem tu és? Eu sou um servo do Deus vivo, escondido aqui, mas Deus é onipotente. Você lembra desse episódio de Jonas, você vai lembrar do Salmo 139, como eu vou me esconder de Deus, se eu subo lá tu estás, se eu desço tu estás, se eu me escondo nas profundezas dos mares, lá tu estás. E Jonas nos traz essa lição tão preciosa. E por último, a gente vê aqui nesse livro a soberania de Deus. Deus é soberano e ele tem misericórdia de quem ele desejar ter misericórdia, e nós não interferimos nisso. Esse é o livro de Jonas para nós.
E tem relação com o Novo Testamento. Jesus cita o livro de Jonas, como eu já falei para vocês, em Mateus 12, né? Mostra a sua história como uma alusão à própria ressurreição dele. Então é conexão com o Novo Testamento. O Novo Testamento, por exemplo, vai proclamar a mensagem de salvação aos gentios, que os judeus jamais queriam que isso aconteça, mas Deus foi buscar os gentios, que era um povo imundo para os judeus, assim como os ninivitas eram imundos para Jonas, e aqui a gente está vendo esse link com o Novo Testamento. O Novo Testamento também vai falar de Jesus como maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Maravilhoso demais. Esse é o primeiro livro que a gente aborda dos profetas, dos primeiros profetas do Reino do Norte. O segundo é Amós. Quem é esse? Que livro é esse? Interessante que Amós não era profeta, não estava dentre as escolas de profeta, não teve formação profética. Ele era cultivador de figo. Interessante isso, né? Você vai ver isso no capítulo 7, verso 14, se eu não me engano, que ele cultivava figos. Não possuía relação com os profetas. Então a gente está diante de uma... Por si só, o livro já tem essa curiosidade maravilhosa para nós. O seu nome, Amós, significa aquele que carrega fardos. Deus está chamando esse homem. O ministério dele foi um resultado de um chamado direto do Senhor, que mostra que Deus chama quem Ele quer. Deus chamou esse homem lá, ele é colhedor de figos, sem estar no meio dos profetas. Deus chama ele, natural de uma cidade chamada Tecoa, um povoado, assim, quando fala de geografia bíblica, está nas regiões montanhosas de Jerusalém, que está essa cidade da onde Amós foi chamado. Ele profetiza para o Reino do Norte, como eu estou falando para vocês. Quem que estava reinando? Mesmo Uzias, no Reino do Sul, e Jeroboão II, no Reino do Norte. É quase o mesmo período de Jonas, é quando se levanta esse profeta que a gente está analisando aqui, o profeta Amós. Vamos rapidamente entender o contexto histórico desse livro, e aqui está uma dica para você. Todo livro que você lê, um ponto fundamental para você se enriquecer mais com a leitura é você entender o contexto histórico do livro. Isso é fundamental para você compreender o que estava acontecendo naquela época. Isso vai abrir o teu entendimento para compreender a mensagem do livro, como ela é exposta e que lições você pode extrair para a tua vida. Esse ministério vai se realizar, como eu disse, no reinado de Uzias, que também é chamado de Azarias na Bíblia, e de Jeroboão II. Esses dois reis tiveram reinados longos, embora o Uzias, por exemplo, tenha relato muito curto dele no livro dos reis, mas o reinado dele foi de 52 anos. Então a gente tem aí reinados longos que fez com que tanto o Reino do Norte e o Reino do Sul prosperasse. Então tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Ele disse que na época que Amós foi chamado, houve um terremoto. Isso, de fato, está registrado no primeiro versículo do livro, um terremoto. Então, as palavras de Deus que foram entregues a Amós ocorreram antes desse grande terremoto, que Flávio Josefo vai dizer que foi no tempo do rei Uzias. Maravilhoso isso, né? Material extra-bíblico que enriquece a nossa compreensão. Então, que época era essa? Uma época de grande prosperidade. Uzias, Jeroboão estavam no auge do poderio militar, do poderio econômico. As antigas fronteiras do reino de Davi foram reconquistadas. Então, era um tempo bom. Os exércitos de Judá, que é o reino do sul, os exércitos de Israel, que era o reino do norte, eram exércitos vitoriosos nessa época. Bom lembrar para vocês aqui, quando se fala do reino de norte, Israel, reino do sul, Judá, ok? Porque o Israel também é chamado de Efraim, no livro de Oséias, por exemplo. Então esse é o contexto histórico do livro de Amós. Que mensagem você tem ali desse profeta? Primeiro, é uma mensagem de juízo, e um juízo iminente. Imagina,
O profeta anuncia juízo de Deus num tempo de prosperidade. Tem que ter coragem, ao meu ver, como nos dias de hoje. Os grandes pregadores precisam anunciar, precisam pregar e denunciar também os desvios da igreja, os erros da igreja, ter coragem de ser mais fiel à palavra de Deus do que às suas denominações, ser fiel mais à palavra de Deus do que aos seus pares. Esses profetas eram assim, eles eram fiéis aos oráculos de Deus. Então ele profetizava juízo num tempo de prosperidade. E ele ia, usando a linguagem nossa, o profeta ia na contramão do sistema religioso da época. Ele fala de castigo, pois o pecado dessa nação implicava no julgamento de Deus sobre ela. Imagine você falar de julgamento de Deus num tempo de prosperidade política, econômica, bélica, olha que coisa, né? Geográfica, terras conquistadas, aí você vai falar de juízo, que Deus vai punir, que Deus vai trazer julgamento para esse povo. Então você tem que ser corajoso, e esse profeta foi, como tantos outros que a gente vai analisar aqui. Ele ataca, a mensagem de Amós vai atacar duas grandes coisas que Deus tem um cuidado muito grande. Dois erros muito comuns. Ele tinha uma mensagem rigorosa. Punição para aquela época, era uma época de luxo, uma época de indulgência, e ele profetiza ali, anuncia juízo, julgamento para uma nação próspera, uma nação rica, uma nação que vive um momento que todos queriam viver, mas que o profeta enxerga de outra maneira. O pecado da nação era assim, uma mensagem rigorosa, que ele possuía uma mensagem de punição para aquela época de luxo, aquela época de indulgência, e mostra, como eu disse, duas grandes áreas de pecado: idolatria e injustiça social. Irmãos, atentem para isso. Há coisas que Deus abomina. Uma delas é a idolatria. Quando outro ou outra coisa é colocado no lugar dele. Mesmo que o discurso seja para ele, a prática não é para ele. Isso é idolatria. Isso pode acontecer até conosco. E aqui o profeta, repare, olha, riqueza, pompa, prosperidade, tudo acontecendo, reconquistas de terra, honrarias, tudo isso acontecendo, meio que camuflando idolatria, injustiça social, o pobre sendo oprimido, os ricos tendo privilégios. Havia conluio entre profetas, sacerdotes, reis, juízes, autoridades que oprimiam o pobre. Se alguém fosse para o julgamento com o poderoso ia ganhar, mesmo que ele tivesse errado. Isso era injustiça social. Amós tem a coragem de denunciar idolatria, de denunciar injustiça social e de falar que vem juízo de Deus, castigo de Deus por um povo próspero, rico, de fama, num momento de reconquistas, de expansão territorial. Você vê como que de Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Ele denuncia a falsa religiosidade, aquele culto aparente que camufla corações idólatras, que camufla a palavra de Deus sendo colocada de lado. Irmãos, precisamos olhar para profetas como esse e enxergar o nosso tempo. Isso também existe hoje. Igrejas, denominações prósperas, ricas, verdadeiros impérios evangélicos hoje, mas a palavra de Deus sendo colocada de lado, os princípios de Deus sendo quebrados, gente sendo explorada, líderes religiosos em alianças obscuras com políticos corruptos, tudo isso tem hoje e tinha na época de Amós. Que falta são os púlpitos corajosos, homens e mulheres corajosos para falar da verdade de Deus num tempo de aparente prosperidade de uma religião
camuflada de um adereço religioso que não expressa a realidade litúrgica, cultica do povo de Deus. Então, também tem ligação com o Novo Testamento, o livro de Amós. 1 Coríntios vai fazer menção às injustiças sociais, do abuso contra os pobres, isso é uma menção de Amós. Tiago vai falar isso também. São ligações com o Novo Testamento. Amós é citado mais de forma específica em algumas passagens do Novo Testamento, como Romanos 12, verso 9, que cita Amós 5, 15. Atos 7 vai citar Amós 5. Atos 15 também vai citar o livro de Amós, no capítulo 9. Na apostila que vocês vão receber, vocês vão ter isso mais detalhado. Então, a futura restauração de Israel é comparada à união entre judeus e gentios em razão da obra de Cristo. E a gente vê isso no livro de Jonas, como a gente falou, né? E aqui no livro de Amós também. Os menos favorecidos têm direito à mesma herança. Então, esse livro pequeno e precioso. Agora vamos para o livro de Oséias, que é o terceiro e último profeta do Reino do Norte. E aqui a gente tem um livro cheio de mistério, irmão, cheio de coisas enigmáticas, assim, para a gente entender. Primeiro é que o livro se utiliza de um relacionamento conjugal de Oséias com sua mulher chamada Gomer. E esse relacionamento conjugal é usado no livro como uma analogia entre o relacionamento de Deus e Israel. Ok? Oséias e Gomer, um casal, Deus, marido e esposa, Deus e Israel, marido e esposa. Esses relacionamentos, eles são relacionamentos de aliança. O casamento é uma aliança. Então, quando há um relacionamento extraconjugal ou um adultério, é uma quebra de aliança. Por isso que Deus odeia isso. Deus odeia o adultério, Deus odeia o divórcio, porque é uma quebra de aliança. Então, o que Deus faz através de Oséias? Faz com que ele pegue uma mulher dentre as mulheres de prostituição, e aqui tem uma implicação interessante, né? Porque o que seria uma mulher de prostituição? Seria ela uma prostituta mesmo que vendia o corpo? Pode ser. Ou ela é chamada de prostituta porque ela adora outros deuses? Também pode ser. O fato é que Deus manda Oséias casar com essa mulher. Então, Oséias vai e casa com essa mulher. Isso é uma alusão a Deus ter tirado Israel da idolatria do Egito. Da mesma maneira, Deus ter tirado Abraão da idolatria da sua família. Ele está limpando dessas prostituições cultuais e está fazendo aliança. Deus fez aliança com Abraão, de Abraão vem a nação de Israel. A nação de Israel vai para o Egito, que é uma terra idólatra. Deus tira dessa terra de prostituição, purifica esse povo, casa-se com ele em aliança, e esse povo o que fez? Traiu a Deus. O que a mulher de Oséias faz depois dele ter tirado, purificado, limpado, dado dignidade, honra, um nome? Ela vai e volta a se prostituir. E assim Deus usa essa analogia para falar: assim Israel fez comigo. Eu o tirei da prostituição, eu limpei, dei dignidade, dei um nome, habitei com eles, fiz aliança com esse povo, e essa minha esposa procurou outros maridos, deitou com outros deuses, idolatria. E para completar a coisa, irmãos, depois Deus fala ainda para que Oséias perdoe essa mulher que o traiu, mostrando que Israel era traidor, mas Deus continua o mesmo, de graça, de amor e de bondade. Então, esse é uma história magnífica, contada em 14 capítulos para todos nós. E no meio dessa analogia do casamento de Oséias com Gomer,
da aliança de Deus com Israel, Oséias vai denunciando o pecado do Reino do Norte, denunciando idolatria, denunciando injustiça social, fala desse povo. Capítulo 14 é de arrancar lágrimas, quando Deus usa o profeta e fala assim: volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos, tendo em vós palavra de arrependimento, venha para mim de volta. É uma maravilha de livro que eu aconselho muito você ler. Então, contexto histórico é esse, né? Seu período ministerial acontece provavelmente aí no século VII antes de Cristo, na mesma época de Amós, né? Então ele profetiza no mesmo período de Amós, e no mesmo período de Isaías no Reino do Sul. Quando Oséias está profetizando no Reino do Norte, Isaías está profetizando no Reino do Sul, e Miqueias também. No Reino do Sul, Oséias no Reino do Norte. Amós e Oséias no Reino do Norte profetizaram para esse reino de prosperidade, mas em decadência espiritual, e Isaías e Miqueias vão profetizar para o Reino do Sul, em Judá, usando o exemplo do Reino do Norte como alerta para o Reino do Sul. Isso é muito bom você entender esse contexto, tá? Então, esse ministério profético de Oséias vai se estender até um período próximo em que o Reino do Norte vai ser tomado pelos assírios. Então, ele tem um ministério que se estende até a proximidade do Reino do Norte de fato cair, os assírios entrarem, assolarem, levarem muitos, trouxeram povos mistos para ali, aquela terra se misturou com outros povos, e daí que vem os samaritanos mais na frente, né? Vem desse período aí. Então, quando Oséias profetiza, isso está prestes a acontecer. E o ministério dele é denunciando o que isso ia acontecer, convocando o arrependimento, como eu disse lá na aula anterior e no início dessa aula. Ele não só anuncia o juízo, como ele chama para o arrependimento e promete restauração. É um período histórico, isso está identificado no segundo livro dos Reis, ou segundo Reis, capítulos 14 a 17, e repetidos no segunda Crônica, o segundo livro das Crônicas, os capítulos 26 a 29. Ok? Então, esse é o livro de Oséias, e as mensagens teológicas são algumas. Por exemplo, uma mensagem teológica profunda: Deus condena as injustiças, as violências, a opressão dos poderosos contra os menos favorecidos, denuncia a corrupção. Esse livro é cheio de mostras de corrupção moral, um povo moralmente corrompido, e o profeta está ali. Irmãos, sempre olhem esses livros analisando-os hoje. Analisa os dias de hoje. Hoje também há corrupção moral, às vezes não é no meio das ovelhas, no meio da liderança da igreja, corrupção moral, escândalos aparecendo, vez por outra aí. Então, esses livros são importantes para nós. Assim como Amós, Oséias denuncia a injustiça social, a arrogância dos poderosos, das elites, daqueles que se jactanciavam do poder político, poder financeiro, poder de influência. Eles tinham isso, e a mensagem de Oséias é contra isso tudo. Então, Deus abomina a injustiça social, Deus derruba os arrogantes, ele resiste aos soberbos, ele dá graça somente aos humildes. Ele condena a religião exterior. Esse livro é outra mensagem teológica. Deus não recebe culto misto, culto sincretizado, culto misturado. Deus não recebe adoração externa, da boca para fora, ou está dentro ou não é real. E Oséias denuncia. Porque nessa época havia culto, havia sacerdócio, havia ali os ritos sacrificiais, tudo havia, no entanto era tudo externo, não estava dentro, não estava no coração. É o que Isaías vai falar depois: o povo está me louvando com os lábios, o coração está longe de mim. No Reino do Norte acontecia a mesma coisa, e Oséias está anunciando isso. Conhecimento de Deus, segundo esse livro, não é apenas uma atitude intelectual. Irmãos, eu como professor, eu já estou rouco de falar isso. Conhecer a Deus não é ter informação sobre Ele. É se submeter à verdade que Ele revela.
é viver de acordo com aquilo que você afirma crer. E esse livro vai denunciar o contrário disso. É a religião verbalizada, mas não demonstrada com o coração. Fala, em contraste, esse livro vai falar do amor fiel, misericordioso, imutável, verdadeiro, único, que Deus tem para o seu povo. Então a gente tem um amor falso desse povo para com Deus, que não impede o amor verdadeiro de Deus para com esse povo. Que livro maravilhoso, o livro de Oséias. Se, como eu disse, o último capítulo dele, que fala, volta Israel. Então, o desejo de Deus de amar, de viver em aliança com esse povo. Né? A natureza do amor de Deus é mais profunda do que o horror do pecado. Então, o amor de Deus na sua essência é mais amplo, é mais profundo do que o pecado, do que a infidelidade espiritual, do que a idolatria. O amor de Deus está acima disso tudo. Ok? Tem relações com o Novo Testamento também, né? Oséias utiliza, ou melhor, a mensagem dele é utilizada vastamente no Novo Testamento, sobretudo quando fala da graça de Deus sobre os gentios, né? Onde está o povo idólatra lá entre os gentios, e Deus vai buscar os gentios, santificar os gentios, e o seu filho faz uma aliança de noivo e noiva com aqueles que eram estranhos às alianças. Então, isso a analogia de Oséias aponta também para esse casamento de Jesus com a igreja, que é feito de judeus, gentios e todos eles. Então, a mensagem de Oséias é utilizada para descrever também essa graça, né? Como a gente acabei de falar para vocês. As palavras de Jesus em Mateus 9 citam Oséias 6,6, quando ele diz assim: misericórdia eu quero e não holocausto. Reconhecimento de Deus mais do que sacrifício. Jesus verbaliza essas palavras. Mateus vai usar Oséias 1 quando diz assim: do Egito chamei o meu filho, usando Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Paulo vai fazer uso também desse livro para descrever a vitória de Cristo sobre a morte. Então, todos esses livros têm ligações com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Ok? Esses foram os 3 profetas do Reino do Norte, Jonas, Amós e Oséias. E os 2 do Reino do Sul, para a gente finalizar essa aula, o primeiro deles é Miqueias, um livro dentre os profetas menores, que profetiza, como eu disse, nesse período do rei Uzias, no sul, Jeroboão II, no Reino do Norte. O nome significa quem se assemelha a Yahvé, Miqueias, né? Quem se assemelha a Jeová. Contemporâneo de Isaías, profeta respeitado. No livro de Jeremias é citado as profecias são citadas as profecias de Oséias. Quando você lê Jeremias, no capítulo 26 de Jeremias, por exemplo, você vai ver ali profecias de Oséias de Miqueias, sendo utilizado no livro do profeta Jeremias, sendo que Jeremias é mais de 100 anos depois de Miqueias. Então, qual é a mensagem desse livro? É uma mistura complexa e se repete muito com o que Amós fez, com o que Oséias também fez. É uma mistura de julgamento e esperança, juízo e misericórdia, exílio e restauração do exílio. A gente vê isso nesse livro. Por um lado, as profecias desse livro anunciam o juízo sobre Israel. Por quê? Pelos males sociais, como no Reino do Norte, liderança corrupta, idolatria, muita corrupção. A corrupção era na elite, a corrupção estava entre os profetas eram pagos para profetizar do jeito que eles queriam que profetizasse, para que eles ficassem com suas mentes religiosas em paz, enquanto continuava a pecar e a quebrar a aliança. Esse livro muito parecido com muita coisa que existe hoje, né? Então existe idolatria, corrupção, liderança extremamente corrupta, os juízes se vendiam,
comprava o juiz, aí o outro ganhava uma sentença em cima do mais pobre porque comprou o juiz. Tem alguma coisa a ver com hoje? Você julga isso aí. Proclama não apenas a restauração da nação, também proclama a exaltação de Israel, de Jerusalém, mesmo apontando para a misericórdia de Deus, né? A profecia de Miqueias condena governantes, sacerdotes, profetas, juízes, elite econômica, elite política, que exploravam, esses homens exploravam, enganavam o povo. Deus levanta esse profeta e diz: eu vou julgar essa nação. Isso não passa em branco diante de mim, não. Irmãos, uma das razões para eu dar essa aula para vocês é abrir os olhos, porque esses livros são altamente contextualizados, estão altamente presentes hoje. Essa decadência moral, essa decadência política, essa decadência social, decadência religiosa, que levaria o Reino do Sul para a destruição, para a Babilônia, essa decadência está presente hoje. E se você pensa como eu, a gente está vendo esse cristianismo sendo levado para um cativeiro cultural nos nossos dias. E a mão de Deus está sobre isso. Então esse é o contexto histórico, essa é a mensagem de Oséias, uma mensagem de juízo de Deus contra os que governam, juízo contra aqueles que governam com injustiça. Esse tema, ele é um tema que domina o livro. A religião vazia, diz Oséias, é enganosa. Só não engana Deus, mas engana uns aos outros. A religião enganosa leva o povo à ruína, à autodestruição. O contrário a isso, Oséias fala, é a necessidade de humildade, justiça, bondade, que caracterizam um povo em aliança, e não corrupção, arrogância, exploração, engano, mentira, religião falsa, superficial. Teologia de Miqueias, ela não esquece da justiça de Deus e interpreta a longanimidade de Deus como a causa, a justificativa para que aqueles desmandos ainda continuassem. A pergunta é, se Deus é tão tremendo, por que isso continua desse jeito? A resposta é, Deus é longânimo. A longanimidade de Deus está aqui. É possível ter esperança em meio à calamidade, quando você lê Miqueias. Miqueias é um livro assim que ele é pavoroso. Quando você olha aquilo ali, você vai fazer a pergunta assim, é possível o povo de Deus fazer isso? É. Por isso que Deus é contra o seu povo muitas vezes. E aquilo que parecia impossível de acontecer lá, está acontecendo hoje. E Deus continua levantando profetas. Se você concorda comigo, suporta-me aqui na minha loucura, os pregadores que pregam corretamente são aqueles que estão sendo criticados pela própria igreja. Os pecadores que pegam a palavra para enganar o povo, prometendo uma falsa prosperidade, esses estão sendo blindados. Então abra teu olho, vê o profeta Oséias aqui falando contigo. Ok? Tem relação com o Novo Testamento? Talvez a relação mais preciosa de Miqueias com o Novo Testamento é quando no capítulo 5 de Miqueias ele se refere a Belém como a cidade daquele que nasceria o Salvador. E quando os magos do Oriente dizem que ele vai nascer em Belém, Herodes pergunta lá aos escribas, onde ele vai nascer? E ele diz assim, é em Belém de Judá, porque está escrito em Miqueias. Ok? Então esse é o livro de Miqueias, precioso, pérola, e para a gente finalizar, o outro profeta entre os primeiros do Reino do Sul é o grande profeta Isaías, o chamado profeta messiânico, o que mais profetizou sobre o Messias. É um livro espetacular, tem uma divisão básica, do capítulo 1 até o 39 é juízo, e do capítulo 40 até o 66 é restauração. Então, se você pegar essa divisão do livro de Isaías, você vai enriquecer muito a sua leitura. Ele é considerado, como eu disse, profeta messiânico,
ele atua num período de alguns reis do Reino do Sul. O mais destacado é o rei Uzias. Ele diz que no ano da morte desse rei, ele viu o Senhor. Ele era um profeta, poderia dizer assim, um profeta palaciano. O que é um profeta palaciano? É aquele que atua no meio do palácio real. Ele atuava ali. Ele atuava num tempo, como ele mesmo diz, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Você vê o que era naquele povo. Quando Isaías profetiza, o reino do norte está sendo quase tomado pela Assíria. A Síria era a grande vilã, a grande potência da época. E ele fala que o reino do sul, para quem ele profetiza, vai para o mesmo caminho de cativeiro, só que não é a Síria, não, é um povo do norte, eram os caldeus são os babilônicos. Então, para você me entender aqui, quando ele diz que o juízo do reino do sul vem dos caldeus, ele é ignorado. Por quê? Porque os caldeus, os babilônicos, nessa época, não era potência, a potência era o Egito e a Síria. E quando ele fala, não vai ser nem o Egito, nem a Síria, vai ser os caldeus, os babilônicos, aí ele não é dado crédito à mensagem dele. É a mesma coisa que você falar, olha, vem um povo insignificante e vai tomar os Estados Unidos, por exemplo. É como se você falasse isso, ninguém vai acreditar em você. Mas também não acreditar em Isaías. Só que esse povo inexpressível ainda, que era o povo da Babilônia, os caldeus, Deus levantou como uma poderosa nação que derrotou o Egito, derrotou a Síria e depois assolou Jerusalém mais de 100 anos depois de Isaías ter profetizado. Então o período dele era um período, ele viu a prosperidade do Reino do Sul, mas ele também viu a morte do rei Uzias, um dos maiores reis de Israel, que levou Israel à prosperidade. Uzias vai morrer leproso, e Isaías viu isso, e no ano que ele morreu, diz o texto de Isaías, que ele viu o Senhor e ele recebe o chamado para ser profeta. Maravilhoso, ele profetiza no período de Uzias e depois de Jotão, Acais e Ezequias. Então Ezequias é um outro grande rei de Israel, na época de Isaías, é aquele que entrega a carta de ofensa para Deus, e Deus dá a vitória a esse rei, aquele que Deus fala para Isaías, olha, ele vai viver mais 15 anos. Tudo isso na época de Isaías. E ele foi contemporâneo de Miqueias, significa que o contexto social e religioso é basicamente o mesmo, então eles vão atuar também denunciando o erro, apontando, chamando para o arrependimento, mostrando o juízo iminente que viria e a possibilidade de se livrar, como também chama o arrependimento e também anuncia que mesmo eles sendo levados cativos, eles serão restaurados, eles serão trazidos de volta. Interessante, Isaías 53 é um capítulo marcante, que fala do servo sofredor, que era Israel no Antigo Testamento, que aponta para Jesus Cristo, né? Isaías 53, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi traspassado por nós, nele não havia beleza nem formosura. Isso é Isaías 53. Isaías 61 é citado pelo próprio Jesus, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Então é um profeta messiânico. Isaías 55, ele diz assim: venham, procurem-me enquanto possa achar. E é muito, muito presente hoje procurar a Deus enquanto se pode achar Ele, enquanto se tem a palavra dele. Esse é o grande profeta Isaías, viveu nesse tempo do Reino do Norte. Capital do Reino do Norte, a Síria, como eu já disse, ou melhor, Samaria, e a capital do Reino do Sul, Judá, onde ele profetiza. O Império Assírio dominava, mas ele apontava para um outro poder ainda não visto, que era o poder da Babilônia. Que mensagem Isaías traz? Arrependimento do pecado, esperança no livramento de Deus no futuro, porque Deus, nele não há mudança, não há sombra de variação. Ele denuncia reis ímpios de Israel. Ele exorta o reino do sul a não seguir o mesmo exemplo do reino do norte. Ele aponta para a
reis ímpios do Reino do Norte, com o objetivo de orientar os reis do Reino do Sul a não pegar o mesmo caminho. Condena o comportamento desses reis de Jerusalém, mostrando qual é o caminho de arrependimento que eles deviam seguir. Irmãos, não é fácil, é pregar para o rei, pedir para o rei se arrepender, para mudar o seu caminho. Isaías fez isso, Jeremias fez isso mais de 100 anos depois, debaixo de choro. Tem um fundo sombrio dessas solenes advertências, Isaías, e faz, no meio desse contexto tão sombrio, faz sobressair o brilho de promessas maravilhosas, destinadas àqueles que obedecem. O primeiro capítulo tem uma passagem que, todas as vezes que eu leio, encanta a minha mente, o meu coração, quando ele diz assim: vinde arrazoar comigo, mesmo que seus pecados fossem vermelhos como o carmesim, eu vou tornar mais branco do que a neve. Se vocês me ouvirem, vocês vão comer do melhor da terra. Aquela ação de Deus em chamar o povo para conversa, para o arrependimento. Vamos conversar, vamos negociar. Saia dessa insensatez. Isaías está anunciando tudo isso. E é um livro maravilhoso. 66 capítulos que vale a pena. Quais são as questões teológicas de Isaías? Deus é o Santo de Israel. Deus é o Salvador e o Redentor de Israel. Deus tem um remanescente. O Senhor é o servo sofredor, apontando para Jesus. Isaías aponta para o Espírito de Deus que está sobre o servo sofredor. Isaías aponta para um Deus que governa sobre a história. E Isaías está diretamente ligado ao Novo Testamento. O nascimento miraculoso de Jesus, Emanuel, Deus conosco, é Isaías 7,14, ali citado. Os atributos do Rei da Justiça, o Rei Redentor, o servo Salvador, o servo sofredor de Isaías 53, o Consolador de Isaías 51, tudo apontando para Jesus, o homem das dores, Jesus, o Cordeiro imolado de Isaías 53, 7, Jesus, príncipe, governador dos povos, que está no capítulo 55, Jesus. Esse é o profeta messiânico. Esses foram os primeiros profetas do Reino do Norte, os primeiros profetas do Reino do Sul. Preste atenção na mensagem dele, nas lições teológicas, aplique para o dia de hoje, enxergue o hoje à luz do anúncio desses profetas e vamos até a próxima aula, que a gente vai falar dos últimos profetas de Israel. Beijo no coração, até a próxima.